Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. Eletriza-se por atrito um bastão de plástico com um pedaço de papel. Aproxima-se em seguida o bastão eletrizado de um pêndulo eletrostático eletrizado e verifica-se que ocorre uma repulsão. Em qual das alternativas da tabela abaixo a carga de cada elemento corresponde a esta descrição? Desculpa. Pois bem, vamos começar então a observar os processos. Tenho um bastão de plástico e eu vou atritar ele num pedaço de pano. Tá? Vou representar aqui o pedaço de pano. Eu vou atritar. O que ocorre daí então? Num processo de eletrização por atrito, só representar aqui um movimento. Num processo de eletrização por atrito, né, a fricção que ocorre entre os dois elementos, os dois materiais, faz com que elétrons de um dos corpos sejam arrancados. Né? No caso, vamos dizer que os elétrons do pano foram arrancados. E, consequentemente, esses elétrons arrancados acabam passando para o outro corpo, no caso, o bastão. Daí, nesse exemplo, temos o bastão com uma carga negativa, né, no nosso exemplo, e o pedaço de pano com carga positivas. Por quê? Bem, como os dois corpos estavam inicialmente neutros, né, a consideração que a gente faz, o bastão, como ele recebeu elétrons, ele acaba ficando negativamente carregado. O pano, como ele perdeu essas cargas negativas, esses elétrons, ele acaba ficando com as lacunas ali, que a gente chama de cargas positivas. Né? Então, no final da eletrização por atrito, os dois corpos ficam com cargas de sinais opostos. Ou seja, o bastão... Deixa eu só trocar de cor aqui. O bastão e o papel, né, pano de papel, eles têm que ficar com cargas de sinais opostos. Daqui eu posso cortar a letra A, que é os dois positivos, posso cortar a letra C, que diz que os dois são negativos, e posso cortar a letra D, que diz que os dois são positivos. Não, ou eu posso ter negativo e positivo, ou positivo e negativo. Aqui é um exemplo que eu estou dando, até porque ele está querendo dar uma situação correspondente, né? Porque eu não sei com que carga o bastão vai ficar, se é negativa ou se é positiva. Mas eu estou supondo, né? Pois bem, eu vou pegar agora este bastão, que está negativamente carregado, e eu vou aproximar ele de um pêndulo eletrostático, que também está eletrizado. Só que o que acontece? Este pêndulo sofre uma repulsão deste bastão. Se ele está sofrendo uma repulsão, significa que eles possuem cargas de mesmo sinal, né? Neste caso aqui, cargas negativas. Que quando eu tenho cargas iguais, ocorre, né, a chamada repulsão. Quando eu tenho cargas diferentes, eu tenho a chamada atração. Mas nesse caso, as cargas têm que ser iguais. Então, o pêndulo e o bastão, eles têm que ter cargas iguais para haver repulsão. Então, aqui eu já descarto a letra B, que diz que é positiva e negativa, né? Não, se fosse esse caso, seria a atração. Daí então nossa resposta fica apenas a letra E, que diz o seguinte: positiva para o papel e negativa para o bastão e o pêndulo. Poderia ser também negativo para o papel, desde que fosse positivo para os bastão e o pêndulo. Que o que acontece? Esses dois se eletrizam por atrito, tem que ter cargas de sinais opostos. Esses dois se repelem, então tem que ter cargas de mesmo sinal. Então eu poderia ter essa outra configuração também. Certo, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.